Agora vamos para uma entrevista num segmento de muito destaque na atualidade, que vivencia um novo cenário regulatório. Estamos falando da indústria de saneamento. E para conduzir essa conversa com a Companhia de Saneamento do Paraná, convido ao palco nosso especialista no segmento, Diogo Reis. Diogo, é com você. Obrigado, Seabra. Um outro tema que merece nossa atenção quando falamos em sustentabilidade é a gestão de um dos recursos naturais mais preciosos para nós, a água. Garantir que as pessoas tenham acesso à água com qualidade e de forma sustentável é uma das missões mais importantes das companhias de saneamento. No entanto, existem diversos desafios que as companhias enfrentam diariamente para garantir que tenhamos acesso a este recurso. Dentre esses desafios está a redução das perdas. De acordo com o último levantamento do SNIS, o índice de perdas médio no país é de cerca de 39% e vem crescendo de forma progressiva nos últimos anos. Neste cenário, empresas de saneamento buscam estabelecer estratégias e planos de ação para minimizar esse índice. O uso da tecnologia, aliada à análise espacial, é uma peça fundamental frente a esse desafio. Neste contexto, a Sanepar tem utilizado o ArcGIS para melhorar as estratégias de substituição de redes e, assim, promover o controle das perdas nos sistemas. Para falar um pouco sobre este tema, gostaria de convidar e dar as boas-vindas ao Marcelo Depeche, da Sanepar. Olá, Marcelo. Olá, Diogo. Tudo bem? Tudo certo. O Marcelo é engenheiro da área de combate a perdas da Sanepar e vai contar para a gente um pouco sobre este desafio. Muito obrigado, Diogo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da gestão de ativos lineares, né? Dentro da companhia de saneamento, é um ativo que está enterrado, então trata-se muito da gestão daquilo que a gente não consegue ver e como melhorar essa gestão. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná. Ela fornece água tratada a 100% da população urbana em 346 municípios. Dessa população, mais de 70% já tem coleta de esgoto e a Sanepar trata 100% daquilo que coleta. Então, em termos de sistema de esgoto, são mais de 2.300.000 ligações, com quase 37 mil quilômetros de rede de esgoto. E nos sistemas de abastecimento de água, a gente já tem mais de 3.270.000 ligações de água, com 61 mil quilômetros de rede. Então, esse ativo de rede de água e de esgoto, ele é muito importante para a Sanepar, né? É uma extensão muito significativa. Isso aí é mais do que suficiente para dar 2 voltas na linha do Equador, por exemplo. E a Sanepar está dentro aí desse contexto do saneamento, que está enfrentando alguns desafios, né? O novo marco do saneamento traz algumas mudanças de paradigma, ele introduz mais competição ao setor, ou seja, as companhias precisam melhorar a sua eficiência, dentro disso, reduzir perdas de água, que também é um assunto que tem sido debatido com muito mais frequência. As companhias estão trabalhando dentro de um ambiente regulado, então a base de ativos impacta na tarifa, existe uma necessidade de que os investimentos sejam cada vez mais assertivos. A maioria das companhias, principalmente aí as estaduais, já são cinquentenárias, já tem um longo período de atuação, uma boa parte dessa infraestrutura já está chegando em fim de vida útil. E quando a gente olha a teoria da gestão de ativos, ele diz o seguinte: se um ativo tem uma vida útil de 50 anos, troque 2% ao ano. Assim, gradativamente, essa rede vai sendo substituída, se mantém uma idade média e consegue prolongar a vida útil. A gente consegue ter aí uma infraestrutura funcionando para as próximas décadas e para as próximas gerações. A grande questão é qual a rede a gente vai trocar, né? Aonde que vai ser realizada essa atualização. A gente percebe que simplesmente o critério idade não é suficiente. Muitas vezes uma infraestrutura que já tem um período de uso maior ainda está em boas condições, em detrimento a outras que são bem mais novas, mas podem estar apresentando mais problemas. E quando a gente observa esse gráfico, a gente vê a evolução da extensão de rede de água na Sanepar, ela vem crescendo ainda em taxas significativas, tá? Aproximadamente 3% ao ano. Então, aí a coisa de 15 anos atrás, a Sanepar tinha 40 mil quilômetros de rede, hoje tem 60 mil. Então, embora já tenha 100% do abastecimento urbano,
as cidades continuam crescendo, elas estão se expandindo. Então, o investimento em expansão de rede ainda persiste, ele é um investimento alto. E quanto mais rede, mais necessidade de manutenção. Então, o OPEX também aumenta. Então, a gente tem tanto o CAPEX quanto o OPEX aumentando. Ambos competindo por um recurso limitado, que vai estar sendo competido por outras necessidades de investimento, como tratamento de água, tratamento de esgoto e outras necessidades. E quando a gente olha a base de ativos, o item rede é o mais caro, ele é o de maior valor dentro da companhia. Então, é um ativo importante para o funcionamento de uma companhia de saneamento. Sem falar que uma obra de substituição traz muito transtorno para a população. Sim. Ela atrapalha o trânsito, traz dificuldades e é extremamente cara. Então, ela tem que ser muito assertiva. A decisão por trocar uma rede, ela tem que ser assertiva. E essa é a grande questão, né? Como a gente identificar o trecho de rede mais crítico para a substituição, considerando que a atividade é extremamente cara, principalmente quando a gente olha a questão de controle de perdas de água, ela é disparado a ação mais cara que existe, embora ela vá resolver o problema, mas comparado com outras alternativas, ela tem um custo inicial extremamente alto, então vai ter um payback aí de um prazo muito longo, traz transtorno para a população, mas é uma ação necessária para tanto reduzir perda, como para garantir a vida útil do sistema e garantir o abastecimento para as próximas gerações. Então, a gente se deparou com algumas necessidades de melhoria nesse processo de tomada de decisão. Por exemplo, a gente precisava de algo que trouxesse uma visualização espacial dessas redes, para poder fazer uma análise e uma tomada de decisão mais assertiva. A gente precisava considerar mais de um critério. Só a idade é insuficiente, mas também gostaria de atribuir pesos diferentes para esses critérios. E que esses dados fossem atualizados periodicamente de forma automática a partir de uma base de dados da companhia. Para, com isso, criar uma ferramenta que esteja disponível e tenha uma análise padronizada para todos os 346 municípios que são operados pela companhia. Muito interessante, Marcelo. Esse é um desafio comum para as companhias de saneamento. E como vocês têm utilizado o ArcGIS frente a esse desafio? Bom, então esse desafio nos trouxe uma necessidade de melhoria e desenvolvimento de uma ferramenta, onde o ArcGIS nos ajudou a desenvolver o que a gente chamou de sistema de análise e gestão de ativos lineares. Foram definidas algumas variáveis para tratar essa questão, algumas que definem a característica do local, como a idade da rede, o material, o consumo médio, quantidade de economias e a presença de instituições de saúde, que é, por exemplo, hospitais, clínicas, que é um tipo de cliente muito sensível à falta d'água, onde a gente tem que garantir um abastecimento. E mais um conjunto de variáveis que vão definir sintomas de problemas, como o número de rompimentos de rede e reclamações de falta d'água, de baixa pressão e de qualidade da água. Com isso, a gente tem 9 variáveis que fazem a característica do local e indicam algum sintoma de que aquela rede, aquela região tem problemas. A partir desse levantamento, foi aplicada uma técnica denominada AHP, que ela é um processo de hierarquização dessas variáveis, onde a gente faz o cruzamento em pares. Então, por exemplo, a idade versus o material, qual que é o mais relevante, né? A idade tem uma relevância muito maior, ou moderada, ou é igual relevância, ou é o material que é mais relevante. E assim foi feita essa análise par a par, né? Foram 36 pares, para cobrir todas aquelas 9 variáveis, e foi desenvolvido um formulário no Survey, que é uma ferramenta do ArcGIS. A partir desse formulário, que ele foi preenchido por um grupo de especialistas na companhia, o sistema gera uma pontuação e gera um peso para cada variável. Depois, o sistema carrega todos os dados
daquelas variáveis que vêm aí de outros bancos de dados, do cadastro técnico, do cadastro comercial, e aplica aquele peso para gerar uma pontuação final de cada trecho de rede. E dessa forma conseguir classificar ele em 5 grupos. Então a gente tem isso numa visualização espacial, onde cada trecho ele é colorido com 5 cores diferentes. Então essa escala inicia no verde escuro, que é a melhor rede, a que está em melhores condições, passando pelo verde claro, pelo amarelo, pelo laranja e, por fim, no vermelho, que é a rede mais crítica, é aquela que tem a maior necessidade de substituição. Então essa é uma imagem do nosso sistema hoje. A gente tem ali um botão para executar uma nova análise em um novo município, ou mesmo uma análise posterior num município onde já tenha sido avaliado, até para verificar essa evolução ao longo do tempo. Consulta de análises realizadas, uma opção de alguns relatórios, lista de camadas e as legendas. Foram implementadas algumas funcionalidades, né, como a opção de ligar ou desligar uma camada, inclusive de visualização das ocorrências, dos pontos e reclamações, né. Então, por exemplo, isso facilita bastante na análise de um resultado. Quando a gente observa um agrupamento de redes ali que está com a cor vermelha, e verifica que ali tem uma grande concentração de reclamações. Então ajuda a verificar qual é o problema daquele setor, né, qual que é a solução que precisa ser encaminhada. Numa análise mais abrangente, aqui mostrando apenas as 2 mais prioritárias, a gente percebe que tem agrupamentos de rede, né. Então realmente trocar só a idade mais antiga não é o melhor critério, né. A gente consegue direcionar para as áreas de projeto essas manchas de rede aonde é mais importante trocar. Então com isso a gente consegue priorizar bastante o planejamento e a execução dessa obra. E clicando especificamente num trecho, a gente consegue observar para cada trecho os dados de origem, qual a idade, qual o material e qual a pontuação que aquele trecho recebeu, para verificar dentro da priorização realizada. Foram desenvolvidos alguns relatórios também, isso facilita para a análise geral do problema. É um relatório sintético, que ele é mais um resumo ali por município, de qual a extensão de rede está em cada uma das 5 classes. Tem um outro relatório que separa isso por diâmetro de rede, e um outro que é pela codificação operacional da Sanepar aí dentro de setores de manobra. Então a gente consegue ter a análise tanto visual quanto traduzida em relatórios. E dessa forma, o ArcGIS nos ajuda a elaborar esse sistema de análise e gestão de ativos lineares, que proporciona uma definição de objetivos e de critérios bem objetivos, né, para a priorização de troca de rede, possibilita a definição de uma diretriz corporativa para a gestão de ativos lineares, facilita bastante o planejamento plurianual de investimentos e, em última análise, ele busca a aplicação eficaz dos recursos existentes. Então, eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Excelente, Marcelo. Muito boa apresentação. Podemos ver o quanto a análise espacial pode auxiliar na tomada de decisão e melhorar as estratégias de redução das perdas nas companhias de saneamento. Para finalizar, gostaria de fazer uma última pergunta para você. Para a Sanepar, o que é criar um futuro sustentável? Bom, Diogo, a questão de sustentabilidade é muito importante na Sanepar, né? É tanto importante que ela faz parte da missão e do propósito da companhia. Então, para você ter uma ideia, a missão da Sanepar é assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. E o propósito da companhia é saúde e sustentabilidade para a sociedade. Então, essa questão de sustentabilidade para a Sanepar, ela vai muito além do aspecto ambiental. Ela engloba também as questões econômicas e sociais, para ajudar a sociedade a criar um futuro melhor. Ótimo, Marcelo.
Gostaria de te agradecer pela participação e grande contribuição para o evento. É com você, Seabra. Obrigado, Diogo. Obrigado, Marcelo e toda a equipe da Sanepar pelo projeto. Nossos parabéns. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos com uma sequência com mais casos de sucesso, além da sessão O Seu Trabalho na Wesley, na qual vamos apresentar os 32 projetos que viraram destaque neste ano. Isso sem contar com a nossa cerimônia de premiação de excelência no uso do sistema ArcGIS na transformação digital. Enquanto você toma um café neste intervalo, você ainda pode participar de nossos sorteios. Confira os detalhes no chat e até já!